Olá! Nessa aula nós abordaremos as teorias da aprendizagem. Nós começaremos com a teoria behaviorista. O behaviorismo é uma expressão em inglês que quer dizer comportamentalismo. Essa teoria tem como um grande representante Skinner, que foi um psicólogo norte-americano. Essa teoria, que quer dizer comportamentalismo, ela se preocupa com o comportamento que uma pessoa demonstra. O behaviorismo, ele está baseado numa concepção ambientalista da aprendizagem. Nós vimos que na concepção ambientalista são os estímulos externos responsáveis pela aprendizagem de uma pessoa. E o behaviorismo, ele valoriza essas ideias. O behaviorismo diz que o ser humano é controlado por influências externas, ou seja, pelo meio, e não por processos internos. O behaviorismo diz que os estímulos externos é que moldarão o comportamento de uma pessoa. O behaviorismo não está preocupado com o que ocorre dentro da cabeça de uma pessoa. O behaviorismo está preocupado com um comportamento que pode ser demonstrado pela pessoa. O behaviorismo se preocupa com um comportamento objetivamente observável, ou seja, ele se preocupa com um comportamento que uma pessoa dá diante de uma situação. Ele não se preocupa com os estados internos. Bom, o behaviorismo não leva em conta o que ocorre na mente do indivíduo durante o processo de aprendizagem. O que interessa é o comportamento observável. O que fez um aluno chegar a emitir uma resposta, isso não é importante para o behaviorismo. Para o behaviorismo, o importante é a resposta que o aluno deu a um determinado estímulo. O behaviorismo se preocupa com os estímulos que são dados para que um aluno dê uma resposta e com a resposta deste aluno. Então, nós temos dois aspectos importantíssimos para a aprendizagem dentro de uma concepção behaviorista. O estímulo, os estímulos ambientais e a resposta que o aluno emite. Como que o aluno chegou a essa resposta, se de fato ele aprendeu, se ele memorizou uma informação, isso não é importante ao behaviorismo, porque o comportamentalismo ele está preocupado com o comportamento objetivamente observável, ou seja, aquilo que o aluno demonstra, e ele vai demonstrar então se houve ou não a aprendizagem. Bom, o behaviorismo enfatiza a importância das condições ambientais para a ocorrência da aprendizagem. Como eu havia dito, o behaviorismo se baseia numa concepção ambientalista que afirma que mais importantes são os fatores externos para que uma pessoa possa aprender. Se o behaviorismo ou o comportamentalismo atribui importância às condições ambientais, então o papel do professor é muito importante para a aprendizagem de uma pessoa, porque no âmbito escolar é o professor que irá organizar os estímulos para que uma pessoa possa aprender. Então, nesse sentido, o behaviorismo, ele atribui importância ao planejamento do trabalho docente, porque é com o planejamento que o professor irá controlar os estímulos ambientais. É função do professor no behaviorismo controlar rigidamente os estímulos a que os alunos terão acesso, porque é a partir desses estímulos que os alunos irão aprender. Bom, de acordo com o behaviorismo, a aprendizagem é diretamente observada mediante a resposta do aluno. Então, a aprendizagem será verificada mediante uma resposta que o aluno dará a determinados estímulos. Se ele demonstrar que acertou, por exemplo, atividades, exercícios que o professor passou, para o behaviorismo, este aluno, então, aprendeu. Não importa se ele memorizou aquelas informações ou se de fato ele compreendeu, porque o behaviorismo não está preocupado com os estados intermediários entre o estímulo e a resposta. Ele não se preocupa com o que está entre o estímulo e a resposta. O behaviorismo se preocupa não somente com os estímulos que serão dados e com a resposta do aluno. Bom, o behaviorismo defende que
em âmbito educacional, sejam utilizados reforços positivos e negativos. O reforço positivo é aquele que aumenta a frequência de um comportamento desejado. Ora, se o behaviorismo se baseia numa concepção ambientalista, e essa concepção ambientalista diz que o homem é como se fosse uma folha em branco, um ser plástico que será moldado pelas influências externas, então o behaviorismo diz que o comportamento do homem será moldado pelos estímulos ambientais. E para que este homem dê uma resposta desejada ao que se espera, então reforços positivos serão utilizados. Os reforços positivos são recompensas que são dadas para aumentar a probabilidade da ocorrência de um comportamento desejado. Por exemplo, o aluno tirou boas notas na escola, o professor então cria um mural de alunos de destaque para que o nome deste aluno esteja naquele quadro ali. Aquilo é uma recompensa para um comportamento do aluno. O professor deseja que o aluno tire boas notas, então ele vem com esse reforço positivo que tem o objetivo de aumentar a frequência desse comportamento desejado. Nós temos também o reforço negativo, que tem o objetivo de diminuir ou até mesmo anular a frequência de um comportamento indesejado. O behaviorismo, então, defende a adoção tanto do reforço positivo quanto do reforço negativo, para que o comportamento de uma pessoa possa ser moldado, possa ser modelado a partir do que se espera que essa pessoa tenha como comportamento. O reforço positivo funciona como uma recompensa, porque uma pessoa teve um comportamento de acordo com os padrões desejados, e o reforço negativo funciona como um castigo, porque o comportamento de uma pessoa está fora, saiu dos padrões desejados. Então, Skinner defende a adoção desses dois tipos de reforços para que um comportamento de uma pessoa possa ser moldado. Bom, o behaviorismo fala sobre o condicionamento e ele diz que o procedimento de introduzir um reforço positivo imediatamente após uma resposta, resultando no aumento da frequência daquela resposta, é chamado de condicionamento. Então, quando uma pessoa emite uma resposta desejada, ou seja, quando uma pessoa tem um comportamento que está dentro dos padrões, dentro do que é esperado, essa pessoa então deverá receber um reforço positivo, uma recompensa, para que este comportamento desejado seja mantido. De acordo com o behaviorismo, esse é um procedimento chamado condicionamento, porque o reforço positivo, essa recompensa, condicionará essa pessoa a continuar dando essas respostas esperadas. O behaviorismo, então, nesse sentido, defende a adoção do condicionamento para que uma pessoa continue dentro dos padrões esperados. Bom, para o behaviorismo, a aprendizagem diretamente observada mediante a resposta do aluno, importante para o behaviorismo, é o que o aluno demonstra. O behaviorismo defende a adoção da instrução programada. A instrução programada é um método de ensino individual que leva o aluno a estudar sem a intervenção direta do professor. O objetivo da instrução programada é trazer perguntas sobre a matéria e, após a resposta emitida pelo aluno, ele deverá verificar num gabarito se a sua resposta está correta. A instrução programada é defendida pelo behaviorismo porque o erro nessa teoria, de acordo com essa concepção, o erro é visto de forma negativa. Porque o behaviorismo ou comportamentalismo diz que o erro cometido poderá ser aprendido. Então, evita-se que o aluno cometa o erro. O professor, então, traz perguntas sobre a matéria, o aluno responde e, em seguida, o aluno deverá verificar se aquela resposta está correta. Se estiver correta, ele prosseguirá nas atividades. Se a resposta estiver errada, ele deve imediatamente apagar a resposta errada e completar com a resposta
correta. Bom, aqui na instrução programada, a matéria, né, o conteúdo é dividido em pequenas partes e são propostas atividades cujo erro ou acerto é imediatamente verificado. Então, na instrução programada, o professor trabalha a matéria em pequenas partes, para que logo em seguida o aluno possa fazer exercícios e demonstrar para o professor se aprendeu ou não. Porque a aprendizagem, como nós vimos, ela será verificada mediante a resposta de um aluno. O professor, então, aplicará atividades como num treinamento, para que o aluno, aos poucos, possa se apropriar das informações.